Deus. Pode sentar. Eu sou daqueles que não fique chateado não, viu? Se tem algum desses aqui, não fique chateado não. Você tem seu jeito, eu tenho o meu. Eu sou daqueles que diz assim: fique de pé em reverência à palavra de Deus. Quem já ouviu isso? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lê a Bíblia em pé lá na sua casa? Quem lê a Bíblia em pé aqui em casa? Tem alguém? Ninguém. Então pode sentar. E vamos ler sentado. Só quem vai ficar em pé sou eu, né? Porque eu vou ministrar. Amém? Então, mas eu estou dizendo isso, mas eu também respeito o pastor que diz: fique em pé, em reverência. Nunca é demais ter reverência a Deus, a sua palavra. E por aí vai, né? Amém? Lucas 10, verso de número 30. Disse assim: respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e espancando, o retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Curve a sua cabeça comigo e vamos orar a Deus. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós aqui te rendemos graças, que te bendizemos, Pai, e pedimos, Senhor, mais uma vez a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, e de forma especial, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações de forma a nos convencer de muitas coisas que precisamos ainda entender, Pai. Eu te peço o teu Espírito Santo, como eu venho orando esses dias, Pai, eu te peço o Espírito Santo que venha falar com este povo, e tudo que venha a ser direcionado, venha pelo teu Espírito, Pai. Quero te pedir que eu desapareça, que eu diminua, e que tudo que possa vir aqui venha de ti, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Fala com meus irmãos, Pai, age na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui tem um tema, uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada, anunciada, da representação de Jesus aqui na pessoa do samaritano, né? Do bom samaritano. Um homem que, logo de princípio, nós podemos ver aqui o que acontece, algo de terrível com a vida de alguém que vinha em seu caminho e foi pego de surpresa, né? E foi pego de surpresa por salteadores, por ladrões, por homens que não têm temência nenhuma a Deus, que não estão nem um pouco preocupados com a vida e nem com a vida do seu próximo, como nós temos vivido e visto isso hoje de forma muito mais abrangente, de forma muito mais veemente. Nós temos visto isso, nós temos vivido isso, convivido com isso. Nós muitas vezes saímos aqui da igreja, muitas vezes eu saio aqui da igreja um pouco mais tarde, às vezes eu estou aqui só e eu saio daqui 10 horas da noite,
E eu confesso para os irmãos, e eu peço até compreensão. Às vezes eu volto aqui na contramão. Está errado não, pastor, está errado, mas eu volto na contramão por conta de que essa esquina aqui próxima é muito complicada. É rota de fuga, só para você entender, contextualizando com hoje. Rota de fuga, e quando depois de 11 horas da noite, eu não vou por aqui. Eu prefiro que, se eu for parado pela polícia ou pelo Demutran, algo nesse sentido, querido pastor, o senhor está na contramão. Então, querido, me mude, porque eu prefiro pagar uma multa do que ser morto ali na frente. Amém? Pastor, o senhor não tem fé, o senhor não crê? Eu creio plenamente, eu creio que Deus cuida de mim. E muitas vezes eu vou me arriscando, mas confesso para os irmãos, com medo. Então nós estamos vivendo dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto aqui, em nome do Senhor Jesus. Dentro de um contexto ao qual nós precisamos cuidar, nós precisamos estar espertos, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Amém? Estar atentos para o mundo que estamos vivendo hoje e como nós estamos vivendo diante do Senhor. Aí, aonde eu quero, e nós vamos entender algumas responsabilidades de que nós temos. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto são duas coisas: a responsabilidade de quem se afasta de Jerusalém. É a primeira coisa que eu quero ver com você. A responsabilidade de quem se afasta de Jerusalém e a necessidade que temos de misericórdia. Amém? Então, em cima disso, né, nós precisamos compreender, nós precisamos entender a responsabilidade, né, dessa misericórdia. Mas nós queremos falar também um pouco mais, porque quando se fala desse texto, quando se fala dessa mensagem, nós entendemos que nós vamos falar da misericórdia de Deus, como Deus foi na pessoa do bom samaritano, misericordioso na vida deste viajante, na vida deste homem. Mas nós queremos hoje entender a nossa responsabilidade de sairmos de Jerusalém. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você, na verdade, é de Jerusalém a Jericó. Então, nesse ponto aqui, nós podemos tirar algumas lições, amém, para as nossas vidas. E o caminho de Jerusalém para Jericó é um caminho, é a primeira coisa, é um caminho de descida. É um caminho de descida, aonde aquele camarada sai de Jerusalém e ele desce até Jericó. Amém? É um caminho de descida. É um caminho de onde eu estou, aqui em Jerusalém, representando a cidade santa, representando o local onde eu estou com Deus, o local onde Deus cuida de mim, o local onde Deus abençoa a minha vida. E aí eu desço para Jericó, né? Então é um caminho de descida, um caminho de descida. E na verdade, esse caminho de descida, todos aqueles que se afastam de Deus, amém, da casa de Deus, estão indo nesse caminho. Num caminho de quê? Num caminho de queda, num caminho de queda livre, num caminho de descida, num caminho ao qual você precisa parar, precisa repensar. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que o Espírito Santo já começa a falar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: ninguém cai de uma hora para outra, ninguém se desvia, ninguém se afasta de uma hora para outra, ninguém morre de uma hora para outra. Eu quero dizer para você, o inimigo de Deus, ele vai trabalhando no seu, no meu, nos nossos corações. A Bíblia diz que ele está em meio à igreja. Dizer para você uma coisa aqui eu creio que estão cheios de anjos do Senhor, mas ao nosso derredor estão os anjos do inferno, tramando, trabalhando, lutando para afastar você, para levar você para esse caminho de queda, para levar você para um lugar onde você vai estar semi-morto. Então, essa é a primeira questão. Estão indo a um caminho de queda, e é impossível afastar-se de Jerusalém. Escute isso: é impossível afastar-se de Jerusalém sem ter consequências. É impossível se afastar do Senhor, amém, sem ter consequências. Na verdade, aquele que está de pé, diz a palavra de Deus, cuide para que não caia. Então não tem como você se afastar de Jerusalém, não tem como você se afastar e se distanciar de Deus e não ter consequências e sequelas para a sua vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que é que ele diz no Salmo 121? Eu elevo os meus olhos para os montes, porque
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo que há. Então eu preciso entender isso. O guarda de Israel não dorme, ele não dormita, ele não pisca, ele é 24 horas no ar. Então eu preciso entender que eu preciso estar diante do Senhor, que eu preciso estar com a minha visão elevada, que eu preciso estar com a minha visão diante de Deus. Irmão, nós vamos se distanciando de Deus aos poucos. Eu orava um tempo diante de Deus todos os dias, aí eu diminuí aquele tempo, aí eu já não oro todo dia, eu já oro um dia sim, outro não. Daqui a pouco eu passo de 2 dias, 3 dias, de semana, daqui a pouco eu estou caído, eu estou num caminho de queda, num caminho de descida. Não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorar, é o lugar onde nós devemos estar. Então entenda isso, compreenda isso. Queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos fala, ela nos relata, amém? Em nome de Jesus, que eu preciso estar voltado para Deus. Nós vemos que esse homem aqui, que a Bíblia não fala o nome de onde ele era, só fala que ele estava em Jerusalém e estava em descida para Jericó. Aí a Bíblia vai falar que ele caiu nas mãos dos salteadores. Nesse primeiro ponto aqui vamos falar que há um caminho de queda e ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, querido. Que o ser humano precisa vigiar. O ser humano precisa estar atento para não entrar por ele. Esse caminho de Jerusalém a Jericó é um caminho de destruição. Quem lembra de Elimeleque? Quem sabe aqui quem é Elimeleque? Elimeleque, diz a palavra do Senhor, que ele vivia em Belém. Belém significa o quê? Belém significa literalmente casa do pão. Casa do pão. Mas a Bíblia diz na passagem que havia rumores de fome em Belém. Se Belém é a casa do pão, não pode existir fome. Aí Elimeleque pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos, pega Noemi, pega Malom, pega Quilom, e diz assim: vamos embora, porque tem rumor de fome. Na cabeça dele, no entendimento dele, no entendimento de muitos cristãos: não, eu estou aqui na igreja, mas eu não sinto mais nada. Eu estou aqui na igreja, mas o pastor não prega mais como pregava. Eu estou aqui na igreja, mas não tem mais oração como tinha. O louvor não são aqueles que me agradam mais. Aleluia. Os irmãos do louvor já estão meio seco, meio frio. Mas deixa eu dizer para você: em Belém não falta pão, em Belém não falta alimento, em Belém não falta adoração, em Belém não falta, candarabachai, a presença. Você entende isso? Você compreende isso? Elimeleque pega a sua esposa, pega seus filhos e desce para Moabe. Deixa eu dizer para você, vou fazer uma pergunta aqui, seja sincero. Está fácil a sua vida aí com Jesus? Está fácil? Levanta a mão se está. Está não? Se não está, agora levanta a mão. Não pode. Se não dá não, pastor. Dá para pregar assim não. Está fácil com Jesus? Levanta a mão. Tem alguns que estão dizendo que está fácil. Agora, então só teve uns 3. Então usou tudinho para dizer que não está. E se não está fácil, levanta a mão. Pronto, a igreja todinha. Me ajude. Pregue comigo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês agora, bem fresquinha. Uma palavra minha. Não é a palavra de Deus não, a palavra minha. Viu? Não é a Bíblia não, é minha. Se ficar em cima do muro, morre, viu? Se ficar em cima do muro, eu vou dizer como a minha filha Aninha, quando ela era pequena: ei pai, se a gente se distanciar, se a gente se desviar, ela dizia: a gente vai pro Beleléu, né pai? Vai pro Beleléu. Fica em cima do muro não, irmão. Vem comigo. Então Moabe é lugar de morte. Moabe aqui e Jericó representa o mundo. O mundo é lugar de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você: de lá você já veio. De lá você já veio. De lá você já saiu, Moroni, Neusivânia, Elivelto, Valesca. Vocês aqui, irmão, de lá vocês já vieram. Vocês agora estão agora em Belém. Estão na casa do pão.
A palavra do Senhor diz que a queda é inevitável. É inevitável. Não tem jeito. Moabe consumiu a vida de Malom, consumiu a vida de Quilom e consumiu a vida de Elimeleque. E para completar, ainda deixou a sua esposa viúva e sem nada, destruída, acabada, sem ter nada. Aí o que foi que aconteceu? Daqui a pouco, a coisa volta a normalizar em Belém. Volta a ter pão. Nunca deixou de ter pão. Havia rumores de fome. Mas eu quero dizer para você, quem está na presença de Deus, quem está buscando, quem está clamando, quem está tirando tempo com Deus, quem está lendo a palavra do Senhor, quem está orando, quem está em fidelidade com Deus, quem ama o Senhor, quem ama o seu irmão, aleluia, uma hora ou outra, o Senhor vai abrir os fornos do céu e vai lançar sobre a sua igreja um pão bem quentinho, um pão saboroso que não tem aqui nessa terra. Você está entendendo, meu irmão? Então não desça. Não desça. Eu estou aqui. Não estou muito bem. Mas uma hora ou outra, o Senhor faz assim, ó. Uma hora ou outra Ele sopra sobre você. Ele derrama da sua chuva sobre a sua vida. E o segundo subponto aqui é que dessa descida sempre haverá consequência para quem sai de Jerusalém a caminho de Jericó. Esse homem foi apanhado, amém? Ele foi apanhado. E aí o interessante aqui, ele foi apanhado, né? E ele estava sem proteção. Foi tomado pelos ladrões. Ele estava sem proteção. Irmão, quando você está na igreja, representando aqui Jerusalém, representando aqui Belém, quando você está na igreja, tem uma equipe de intercessão orando por você, tem líderes de célula orando por você, tem pastores orando por você, tem irmãos lhe amando, tem irmãos lhe abraçando, tem irmãos comungando, tem irmãos lhe convidando, vem para cá, irmão. Ah, pastor, eu estou com fome hoje, eu não estou bem, lá em casa não está muito legal. Aí os irmãos se juntam, aí levantam uma cesta básica, aí vai lá no irmão, aí comunga com ele, aí abençoa a vida dele. Aí está doente, pastor, estou com uma ferida aqui. Aí os irmãos se levantam e vão lá na farmácia, compram o remédio, coloca como esse samaritano fez. Ele vai lá, coloca o óleo, coloca o vinho. Aí você é abençoado, você é sarado, você é curado, você é amado, você é abençoado. No mundo não é assim. No mundo tudo que se faz é esperando algo em troca. É uma moeda de troca. Você dá, mas você recebe algo em troca. Eu já vivi assim. Eu já fiz isso. E eu achei que na igreja era do mesmo jeito. Logo quando eu me converti. Mas só que eu fui muito impactado pela glória de Deus. E aí eu vi irmãos que nunca tinham me visto. Irmãs, mulheres casadas, novas, solteiras. Chegavam, ô irmão César, tudo bom, meu querido? Hoje a gente tem, é lógico que tem que ter um cuidado, né? Mas tem uma coisa que tem uns irmãos, tem umas irmãs que não pode chegar nem perto o irmão não pode chegar nem perto de uma irmã, nem a irmã pode chegar. Que conversa é essa, meu irmão? Você é cheio do Espírito Santo, dê um sorriso para esse irmão, pegue na mão dele, olhe no olho dele, diga assim: ó, meu irmão, a paz do Senhor, Jesus te ama, eu te amo também em Cristo Jesus. Eita Deus, quem está entendendo aí? Você foi chamado para estar nesse lugar, para ser amado, para ser cuidado, para ser tratado, aleluia, e ser colocado diante de Deus. Então, meu querido, esse camarada estava sem proteção, amém? Ele estava sem proteção, os ladrões o pegaram, ele sofreu muito, nas mãos daqueles salteadores. Se ele tivesse ficado em Jerusalém, se ele tivesse ficado na igreja, a proteção estava sobre ele. Que além de tudo isso, meu Deus, é porque o tempo é muito pouco, né? Na Santa Ceia, tem misericórdia, queima, né? Além da proteção dos irmãos, o cuidado dos irmãos, o amor dos irmãos, ele tem o mais essencial, o mais importante, que a Bíblia diz o quê? Ainda que a tua mãe, que
que te carregou por 9 meses no ventre, se ela te abandonar, se teu pai te abandonar, se teus irmãos de sangue te abandonar, se os teus irmãos em Cristo te abandonar, se todo mundo te abandonar, eu estou contigo. Eu não te abandonarei. Eu não sairei de perto de ti. Eu não sei se você já parou para entender, mas nos meus momentos mais difíceis, difíceis mesmo, que já não tem mais, que eu já não tenho mais como comungar com alguém, porque eu já fui em todos os subterfúgios que eu podia ir. Sabe o que eu faço? Eu me tranco naquele quarto ali, eu ligo um louvor, me deito no chão e faço como Ana, começo a balbuciar, começo a chorar e dizer para o Espírito Santo: intercede por mim, Senhor. Que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas quando nós estamos em Jerusalém, nós temos proteção, nós temos o Espírito Santo aos nossos cuidados, cuidando de nós, na verdade, cuidando de nós, nos abençoando, nos alimentando, nos fortalecendo, tirando da nossa cabeça, da nossa mente, que a nossa alma muitas vezes ela está abatida, como diz aquele louvor: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Muitas vezes a alma grita, a alma chora, por sermos humanos. Mas aí eu digo para você, aí o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele nos abençoa, ele nos apacenta, ele cuida de nós, ele abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Então, querido, analise, que esse cara estava sem proteção. Amém? Na verdade, nós vemos que este homem, quando saiu de Jerusalém e sai para Jericó, ele é apanhado e ele sofre muito. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Lá em 1 Pedro capítulo 5, né? Versos 8, o diabo está em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, exercendo, escuta isso, ó, exercendo o seu ministério, pois a Bíblia diz que ele veio para quê? Para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Aí eu vou enfatizar de novo: não saia de Jerusalém, não saia da presença de Deus, não saia da casa do Pai, não saia da sua célula, não saia de perto dos seus amigos, não saia de perto dos seus irmãos, não saia de perto do seu líder espiritual, do seu discipulador, do seu pastor, aleluia, da sua pastora, aleluia, glória a Deus. Meu querido, entranha com ele, fica pegajoso, como diz o pastor Sandro, fica pegajoso, meu irmão, aquele crente pegajoso que é o tempo todo: meu querido, eu preciso de você, eu quero que você esteja perto de mim, eu quero que você cuide de mim, eu quero compartilhar com você, eu quero viver, aleluia, as minhas tristezas, mas eu quero me alegrar contigo na hora que o Senhor nos exaltar para a glória de Deus. Você está entendendo? Amém? Vamos falar um pouquinho aqui das consequências. Amém? Um pouquinho das consequências. Primeira coisa, esse homem foi roubado. A Bíblia diz que lhe tiraram tudo que tinha. Uma das coisas que mais abate o ser humano é isso aqui, ó. É o financeiro. É uma das coisas que mais abate o homem. Esses dias mesmo, uma pessoa chegou para mim, disse: pastor, eu não sabia mais o que fazer. Eu desempregado, meus filhos pedindo comida, a mulher gritando nos meus ouvidos, e eu em tempo de pegar uma arma e dar um tiro na minha cabeça, me rebolar debaixo de uma carreta. Então, queridos, esse camarada aqui foi tirado tudo. Faça aí uma análise aí. Se hoje tem um emprego, tem um salário bom, tem uma condição de vida,
tem como cuidar dos seus filhos, lhe dando uma boa alimentação, lhe dando boas vestimentas, lhe dando um plano de saúde. Mas aí de repente, de uma hora para outra, você se vê perdido. Lhe levam tudo que você tem, tiram tudo que você tinha de valor. Aí fica imaginando aí. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Chegou uma época que nós trabalhávamos lá na Vicunha, e aí uma época de queda. Nessa época agora de pandemia também, muitas pessoas se desesperaram. Deixa eu dizer para vocês que pessoas morreram deprimidas, oprimidas, por lhe faltar salário, por lhe faltar comida na mesa, por lhe faltar uma luz no fim de um túnel. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Independente de tudo isso, independente dele ter sido roubado em tudo, dele tirado tudo, eu quero dizer para você que os que confiam no Senhor, estão em Jerusalém, confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, Ele está cuidando de nós. O Senhor está nos guardando. O Senhor vai nos alimentar. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos sarar. Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Então, independente disso, ele foi roubado. Lhe tiraram tudo que ele tinha, tudo de valor. Amém? Então precisamos entender e enfatizar que a pessoa sair da presença de Deus, da casa de Deus, voltando lá para Elimeleque, os 5 primeiros anos da vida de Elimeleque e de seus filhos, lá fora no mundo, que às vezes em proposta, eu nunca vou esquecer uma coisa que o pastor Glauco disse para mim, nunca vou esquecer. Lá no mundo tem os encantos, e o inimigo abre as combordas, as portas, e aparentemente ele te abençoa. Surge um emprego bacana, surge algo que você começa a ganhar dinheiro. Foi assim com eles, foi assim com Elimeleque. A Bíblia diz que eles prosperaram, mas chegou um tempo que aquilo ali cobrou as suas próprias vidas. O diabo dá com a mão, mas ele tira com a patrol. Ele retira tudo que você tem, ele destrói tudo que você tem. Então não adianta, meu querido. Então eu me lembro claramente disso, e as pessoas todas preocupadas, todas com medo. Chegou um dia que eu tive que tomar uma decisão. A igreja minúscula, pequena, e eu tive que tomar uma decisão, porque o meu chefe, ele mandou eu escolher, que eu já estava insustentável lá. Eu não fazia mais extra, eu não podia mais me dispor para a empresa. Eu estava errado, eu só cumpria o meu horário, mas qualquer outra coisa não. E ele disse: cara, tu vai ter que escolher, ou o teu trabalho ou a igreja. Eu não pensei nem 2 vezes, eu disse: eu vou escolher a igreja, eu vou escolher Jerusalém, eu vou escolher estar em Jerusalém. Eu não quero descer, porque o meu Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. O meu Senhor, aleluia, Ele pegou um povo e tirou do Egito, e por 40 anos Ele sustentou esse povo de tudo. Ele não vai me desamparar. O Senhor não desampara os seus. Você está entendendo? Glória a Deus. Então ele tinha perdido tudo. E na verdade, o diabo toma tudo. A gente vê sempre essa ministração aqui, falando só da misericórdia, falando só que Deus é bom, e que Deus cuidou, e que fez isso, que fez aquilo. Mas nós temos que cuidar, nós temos que ter cuidado. Você lembra o que aconteceu nessa inteirinha aqui, amém? Das consequências. Quem lembra o que aconteceu com Sansão? Sansão foi um dos homens mais usados na Bíblia pelo Espírito Santo. Foi um dos homens mais poderosos na Bíblia. Um homem que matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Um homem que eu conversando com o pastor João, a gente brincava, e o pastor João dizia assim: pastor César, eu acho que ele me disse isso: pastor César, eu não sei como é que Sansão conseguiu amarrar o rabo de 300 raposas.
Como é que ele pegou essas 300 raposas, meu irmão? Queria entender, um bicho brabo, um bicho arisco. E ele pegou 300 raposas, amarrou o rabo, tocou o fogo e soltou na seara dos filisteus. Um homem poderoso, um homem que matou um leão, com as mãos rasgando no meio. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, mas ele resolve, porque ele era um nazireu, ele tinha um pacto com Deus, ele tinha algo que ele não podia tocar, como não podia tocar em defunto, ele não podia, uma série de coisas, não podia cortar o cabelo e muitas coisas. Mas Sansão resolve descer. Ele desce, da mesma forma, ele desce, ele sai de Jerusalém e ele desce para Jericó. Ele encontra uma mulher de outra linhagem. Deixa eu dizer para você, querido, deixa eu dizer isso aqui, porque o Espírito Santo está falando. Aleluia, a sua linhagem está aqui dentro. A sua linhagem está aqui dentro. Aquilo que é seu está aqui dentro. Aleluia, diga para suas filhas, diga para os seus filhos. Aleluia, você não precisa buscar em Jericó. A sua linhagem está aqui dentro, porque você corre o risco de matar seus filhos. Tem irmão que diz assim, tem irmã que diz assim: ei pastor, está passando o tempo, eu quero casar, eu ainda não vi um varão que me agrade aqui não. Pois ora, mulher, que Deus vai fazer a coisa acontecer. Aleluia. Eu vi tantas coisas desenrolarem aqui dentro, nessa área, nesse sentido. Cadê minha filha, Kessinha? Está lá fora. Um monte de ano, desde menina. E o Dalverlândia de menino. Tocando aqueles dois. Quando é um dia, eu estou lá na minha sala ali, no meu escritório, com a minha mulher. Aí entra a Kessinha, a Aninha, o Dalverlândia. Eu digo: que arrumação é essa? Foi que houve? Não, pai, a gente quer conversar com o senhor. E a minha mulher assim: e o que é? É porque eu e Dalverlândia a gente quer entrar no romance real. Aí a minha mulher: o que? Como é? No romance real, é. E vocês? Eu nunca vi vocês nem sorrindo um pro outro. É só arengando aqui no louvor, arengando com o outro. É, pai, mas nós estamos em Jerusalém, nós somos da mesma linhagem. Eu vou dizer aqui que nem um humorista disse, né? Ele olhou para mim, eu olhei para ele e nós nos ganhamos. Aí com pouco tempo depois, pai, nós vamos casar. O quê? Vamos casar. Vocês têm o quê? Nada. Nada, só nada, não tinha nada. Aí um irmão deu um guarda-roupa, outro deu uma geladeira, outro deu um fogão, outro deu não sei o quê, outro deu o hotel da lua de mel. Tomaram meu carro emprestado. Deixa eu dizer para você de novo, não faça como Sansão. Sansão morreu, porque ele saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Ele saiu da sua linhagem e foi se reunir com os filisteus, com a linhagem ímpia, com a linhagem que Deus não se agrada. Quero dizer para você, meu irmão, você jovem mulher também, que a sua linhagem está aqui. Aqui Deus vai levantar aquele que é para a sua vida. Pode aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando você sai de Jerusalém, que é a coisa mais importante que Sansão perdeu, e que este homem perdeu, acabou o tempo. Foi a presença do Espírito Santo. Quando Sansão olha à sua volta, seus cabelos estão cortados, e ele procura forças para quebrar as cordas. O Espírito de Deus já tinha se retirado dele. O Espírito de Deus já tinha saído dele. Que ele comeu em um cadáver, contrariando aquilo que
a palavra lhe dizia. Foi contrariado pelos filisteus, como Nazireu também, ninguém podia tocar em seus cabelos, mas como ele perdeu a proteção, ele foi tocado pelo inimigo de Deus, pelo inimigo da sua alma, ele foi tocado pelo diabo. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você: aqueles que estão na presença do Senhor, os verdadeiros adoradores, esses o diabo não pode lhes tocar, o diabo não tem autoridade nem tem poder para lhes tocar. Me lembro como se fosse hoje. Tinha um tempo lá na igreja que a gente expulsava muitos demônios. Eu me lembro que um dia eu expulsava um demônio bravo. E quando ele coloca as unhas para me agarrar, eu digo: não toca em mim. Você não pode me tocar. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. E eu sou santificado pela sua presença. Ele encriquiou as mãos. Ele não pode tocar nos ungidos de Deus, nos escolhidos, nas escolhidas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou já fechando. E o que este homem, além de ser despojado, ele foi espancado. Ele foi espancado. As suas forças não foram mais capazes de lhes livrar das mãos do seu inimigo. E aqui precisamos falar que aqueles que se afastam de Deus não conseguem vencer o inimigo com as suas próprias mãos, irmãos. Você não consegue só. Não dá para vencer só. Você precisa de Deus. Você tem que estar alinhado com o Senhor. Você precisa estar buscando a Deus. Você precisa estar chorando na sua presença. Aqueles que se afastam do Senhor, eles perdem a proteção, eles ficam sem força. E nós não podemos só, nós somos humanos, nós não conseguimos vencer o inimigo, pois ele é um ser espiritual, ele é um ser poderoso. Não é não, pastor. É sim. Mais do que nós. Mas nós cheios do Espírito Santo, nós dentro da casa do Senhor, adorando o Senhor, abraçado com os nossos irmãos, buscando, estando junto, nós vamos vencê-lo, em nome de Jesus. Amém? Ele diz o que também? Que nós somos homens, somos carnais, né? Somos carnais. Por isso que a palavra do Senhor, por isso que a Bíblia Sagrada, ela deixa muito claro. Ela diz que devemos se sujeitar as nossas vidas debaixo das potentes mãos do Senhor, para resistirmos ao maligno em nome de Jesus, para que ao tempo que Ele venha nos livrar, amém, possamos ser exaltados por Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já fechando. Terceira coisa, ele ficou meio morto. Eu fiz aqui algumas comparações, eu anotei aqui um monte de coisas e fiz algumas comparações. Ele ficou meio morto. Aí tem outro cara. Eu estou colocando essas pessoas. Eu coloquei Elimeleque, eu coloquei aqui Sansão, e agora eu coloco Jonas, que ele ficou meio morto. Mesmo jeito foi Jonas. Foi que Deus disse: Jonas vai para onde? Para Nínive. E Jonas vai para Jope. Jonas sai de Jerusalém e vai para Jericó. Aí Deus: não, Jonas, tu tem que ir para Jerusalém. Tu tem que permanecer em Jerusalém. Tu tem que ficar em Jerusalém, porque é aí que eu faço a obra, aí que eu opero. Aí Jonas, aí acontece o quê? Existe um mar muito revolto, vem uma tempestade muito grande sobre aquele barco, que Jonas ia para Jope. E aí o que acontece? Aqueles marinheiros com medo de morrer, começam a lançar suas bagagens no mar, e eles chegam lá e veem Jonas dormindo. Ei cara, o que é que tu está fazendo aí? Quem é tu? Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Olha só, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e tudo que há. Pois se levanta, cara, vai orar a esse Deus para ver se Ele nos livra. Mas o que é que acontece? Jonas estava sem proteção. Por quê? Porque ele estava contrário a Jerusalém. Ele estava contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos obedecê-lo. E aí ele diz: a culpa de tudo isso, queridos, é porque eu saí de Jerusalém. Eu estou contrário à vontade de Deus. E aí, me lancem no mar. E Jonas é engolido por um peixe, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe da história, até as crianças sabem, porque essa história é muito contada em meio às crianças.
né? E na barriga da baleia Jonas orou, né? E o peixe vomitou. Eu tenho né? Do peixe. E aí, queridos, Jonas ficou que meio morto. Ficou quase morto. Deus teve misericórdia, porque ele clamou. E também a representação do bom samaritano vai lá e dá ordem ao peixe. O peixe vomita Jonas na praia. Então, querido, o seu lugar em Jerusalém, o seu lugar em Jerusalém. Não saia de perto, amém? Não deslize, não se afaste nem um pouquinho. Que às vezes a gente também diz assim: não, como é que pode? Só porque eu me afastei um pouquinho, só porque eu dei um errinho aqui. E aí Deus faz isso comigo? Não, Deus não faz isso com ninguém, querido. É porque a gente imagina que errou um pouquinho, mas quando as coisas já vêm acontecer, quando a coisa acontece é porque você já vem deslizando, já vem vacilando. Aí quando você olha, você já está caído. Então levante a sua cabeça, meu irmão. Levante os seus olhos, olhe para os montes, como eu disse. Olhe para os montes, confie no Senhor, adore o Senhor, exalte o nome dEle, em nome de Jesus. Aqui tem muitas consequências, queridos, para quem se afasta dos caminhos do Senhor. Eu faço uma pergunta aqui. Se você quiser levantar a mão, tiver coragem, se levanta. Se não, se não levanta. Quem aqui já se afastou dos caminhos do Senhor? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Foi fácil voltar? Todo mundo assim, ó. Não é fácil. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que você que está aqui, você que se desviou dos caminhos do Senhor desde o Éden, você que não voltou para os caminhos ainda, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o restaurará, o Senhor o levantará. Então, meu querido, levante os seus olhos, levante a sua mão, glorifique o nome de Jesus, que a hora de você se render é agora, é hoje. O Senhor está aqui, aleluia, para restaurar a sua vida. Levante, o Senhor misericordioso, Ele tem sempre misericórdia, amém? Ele tem sempre misericórdia. Aqui o último ponto, que é justamente a prática da misericórdia, amém? Deus sempre usa de misericórdia, e enquanto há vida, há esperança. Quantas vezes pessoas chegaram aqui desiludidas, achando que não tinha mais jeito, e Deus traz uma palavra para o seu coração. Ele lança azeite nas feridas, vinho nas feridas, cuida dele, coloca ele num leito para ele ser tratado, para ele ser curado. Dá uma ordem e diz assim, ó: e se faltar alguma coisa, pode doar ele, porque eu vou te restituir. O Senhor já deu a ordem, aleluia, ao seu respeito. Ele já pagou o preço por você, para você ser levantado, para você ser erguido, para você ser sarado das feridas, para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Queridos, ainda que uma pessoa se afaste dos caminhos do Senhor, o inimigo venha deixá-la aqui meio aqui morta, mesmo assim ela é merecedora das misericórdias de Deus. Foi por isso, e foi para isso que Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por você, para morrer por mim, em nome de Jesus. Então, meu amado, ainda tem aqui algumas questões, mas não dá mais para discorrer, amém? Realmente o tempo é muito pouco. Dia de domingo, de Santa Ceia, e geralmente o pastor fala muito, amém? Então deixa eu dizer para você, o sangue de Jesus foi derramado para purificar os seus pecados. Seu corpo foi moído para lhe curar, para lhe abençoar. Eu não sei o seu estado, eu não sei o que tiraram de você, porque a representação desse homem aqui foi que lhe tiraram tudo, que lhe espancaram, que lhe tiraram o direito, quase o direito de vida. E para alguns, esse tirar tudo não é o dinheiro. O cara tem o dinheiro,
cara tem condições, mas ele não tem paz. O inimigo roubou a sua paz. O inimigo tirou a paz que reinava em sua vida, em seu lar, em sua família. E Jesus está dizendo aqui que Ele é misericordioso. Ele não veio só para aqueles que são santos, para aqueles que se renderam, para aqueles que estão aqui. Aí deixa eu dizer para você, você precisa usar de misericórdia também, assim como Deus usou, aleluia. E vá lá fora e resgate alguém, e cuide de alguém, e limpe as feridas de alguém, e traga para a casa do Pai. Faça o seu papel, seja o bom samaritano, seja este homem, esta mulher que Deus quer usar, em nome de Jesus. Bom samaritano não sabia nem quem era aquele homem, assim como eu não sei quem é você, muitos aqui, mas o bom samaritano está aqui. Ele sabe quem é você, Ele quer cuidar de você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fechar com uma palavra dura, mas eu creio na conclusão. Quando negamos a misericórdia, estamos cometendo pecado. Olha o que é que diz aqui em Tiago 4,17: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não negue a misericórdia, seja o bom samaritano, seja usado por Deus, amém? Ele diz que se você, irmão, tem condição de fazer o bem, Deus te deu condição, faça. Deus te deu unção, poder, autoridade, condição, ajude. Eu tenho estado muito feliz com essa igreja, com muitas pessoas aqui de dentro, líderes de célula, que Deus tem dado condições a alguns, e essas pessoas têm ajudado tanta gente, têm cuidado de tanta gente. Então, querido, Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, amém? Quero dizer para você que a misericórdia não é só para aqueles que já se renderam, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas assim como teve misericórdia de cada um de nós, Ele tem misericórdia daquele que está caído, e o nosso dever é ir lá e resgatar. Assim como teve um evangelismo lá lá na Curimatã, assim como teve, e pessoas foram resgatadas, assim como teve um evangelismo. A Andréa fez um culto poderoso também, que não foi nem divulgado, lá na loja da Juliana, né, do açaí da Juliana, e pessoas entregaram a vida a Jesus, pessoas se reconciliaram. Assim também foi na praça, pessoas se reconciliaram. Não sei se a irmã está aqui, que postaram no grupo, se a irmã está aqui, a irmã que reconciliou lá com Deus. Deus está trabalhando, aleluia. Seja o bom samaritano, seja misericordioso, use aquilo que Deus lhe deu para abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.